minutos de curiosidade, ok? Tô brincando. 6 minutinhos, ó, libero todos aí para o passeio. Pessoal, temos uma bióloga chamada Mica. Essa mulher é responsável há 11 anos quase por toda a manutenção, o trabalho de cuidado que é feito aqui com o nosso cajueiro. A gente tem uma turma de laranja aí no parque, eles são jardineiros e eles que fazem toda essa manutenção através aí da orientação dessa mulher. Nós temos aqui dentro uma exceção, tem uma planta antiga que realmente na área não faz ligação aqui com o nosso cajueiro, gostaria de mostrar a todos, é aquele troncão que está ali atrás, ó, pertinho da tela. Estão vendo lá? Tá meio torto sozinho, né? Nosso colega de azul tá ali do lado, José. Ali é um cajueiro normal, uma árvore comum de caju, realmente não faz parte desse, já é uma árvore antiga. Então o Ibama, ó, preserva, já dão aí mais ou menos 90 anos para ele, é proibido cortar. E ele serve de exemplo até hoje, né? Tem gente aí que nunca viu cajueiro, então o pessoal nota aqui essa diferença, tá ali no normal. Pessoal, tudo isso aqui que a gente vê ao redor, é difícil realmente acreditar, mas o Guinness, ó, realmente comprova e considera uma única planta. Na verdade tem um tronco só, que é a mãe de tudo, né? O caule central, ó, a matriz está aqui, só que foram os galhos desse cajueiro que conseguiram todo esse processo em contato com o solo. É divulgado que ele tem uma anomalia. Para os especialistas, isso aqui pode ser um pouquinho comparado com o crescimento exagerado aí em pessoas. O gigantismo, né, humano, também raro. Só que na botânica tem um ramo que estuda isso em plantas. É a teratologia, a ciência que estuda o desenvolvimento exagerado em qualquer tipo de planta. Pessoal, ele foi uma árvore normal um dia, ó. Nos primeiros anos de vida, o cajueiro foi para o alto, abriu uma copa, até aí tudo bem. Só que 5 galhos, ó, são esses aqui, cresceram bastante, chegaram a não suportar o próprio peso. E o que é que aconteceu? Ao invés do galho crescer com atração para a luz, eles eram aos pouquinhos tombando para a terra. Então parte do mistério está aqui, ó. É o galho, né, que desce em direção à terra e em contato com esse solo, com esse terreno, o galho não secou, não apodreceu. Ele formou raízes por toda parte. Então tem raiz por tudo que é lado, mas ela é uma extensão do galho. E essa raiz, ó, suga força, ajuda a fixar o cajueiro. Elas podem atingir nesse terreno em média 2,5 metros de profundidade, crescendo em forma de onda, né? E é tendo esse auxílio que o cajueiro cresce. Tem muita gente que entra aqui dentro e fala assim, ó, ah, isso aqui foi esse terreno, foi essa areia de repente, mas e aquele cajueiro lá, pessoal? Até hoje, ó, no mesmo solo, mesmo clima, mais jovem, né? Mais antigo também, não fez a mesma coisa. Então, para nossa equipe, não é o terreno. Uma curiosidade à parte, legal falar para vocês, nós temos um rival, foi encontrado no estado do Piauí, há 6 anos atrás, um cajueiro com essa mesma característica aqui. Ele é conhecido lá como Cajueiro Rei do Piauí. Pessoal, nosso inimigo mortal, viu? O cajueiro de lá foi divulgado com potencial grande, né? Falaram que era maior ou ia passar esse aqui, então gerou muita curiosidade. E em agosto do ano passado, ó, nossa bióloga viajou até o Piauí para conhecer o tão famoso Cajueiro Rei. E ela chegou a essa conclusão aqui, ó. O cajueiro de lá tem um potencial realmente grande. Ele é menor que esse, viu, gente? Precisa de um bom tempo para chegar a essa manutenção, esse tamanho, mas lá tem muito espaço livre para crescer. Tá em uma área maior. Então pode um dia ameaçar mesmo aqui a questão do título se o governo não tomar alguma ação, alguma providência, né? Vale lembrar que até hoje, ó, esse aqui é o único cajueiro comprovado e registrado pelo Guinness, porque em 93, setembro, a equipe do livro veio aqui, ó, e eles realizaram pequenas escavações em galhos e raízes, para saber se tudo, ó, realmente convergia para um tronco só. Então, edição de 94, podem conferir, página 69, o cajueiro está lá, maior planta frutífera do mundo em metros quadrados. E a época do caju, gente, tão esperado, né? A frutificação aqui no nosso estado acontece de novembro até geralmente final de janeiro, iníciozinho de fevereiro, já é fim de safra. Esse é a duração, o período aí dura praticamente 3 meses, né? É uma vez por ano durante parte do verão. E, turma, realmente é verdade, nossa árvore está diminuindo a sua produção. Já é um cajueiro com quase 130 anos. Então a área de concentração dos frutos, ó, atualmente é ao redor, a parte mais jovem nas pontas, é onde ele produz um pouquinho melhor. Aqui no centro ele dá pouquinho. Alegam que essa queda ela é comum até certo ponto, por causa da idade, fator climático. Então realmente já foi uma produção melhor, né? Ainda dá o fruto, mas é uma produção mais simbólica. Mas não deixou de produzir. O caju que sai daqui é totalmente doado a vocês, visitantes. Nossos jardineiros usam as varinhas de bambu e tem um ganchinho na ponta, ó. É dessa maneira bem artesanal que o caju é colhido. Entrou aqui, achou o caju amarelinho, tá alto, tem o pessoal para tirar, o visitante tem o prazer de degustar. Caju amarelo, tamanho médio, rico em vitamina C, não tem nenhuma alteração. E quem leva para casa uma semente desse cajueiro aqui, o que é que vai acontecer aí no quintal? Vai nascer provavelmente uma árvore normal.
Pelo menos até hoje a gente não tem relato aqui ainda, viu? Que algum cresceu como ele ou fez algo parecido. A impressão que dá é que ele não passa isso aqui geneticamente, né? E chegaram a contar, pessoal, há aproximadamente 8 anos atrás, cerca de 60 mil frutos, perto de 60 mil frutos, contaram aí mais ou menos 8 anos. Vale lembrar que essa produção só cai, hoje ele realmente não produz mais tudo isso. E o grande problema está aqui na rua, ó. Alguns já passaram do lado, já viram essa falta de espaço, que é a preocupação realmente da comunidade, né? Não tem área para o cajueiro se expandir. Lojinha de artesanato, casa, rua, toda essa urbanização, ó, ela atrapalha. Mas não chega a impedir o crescimento, porque o cajueiro todos os anos, ele cresce entre 1 e 1,5 metro quadrado. Pessoal, anualmente está se desenvolvendo para toda direção. Pessoal, ele mede 8.500 metros quadrados. Isso aqui, ó, é um campo de futebol oficial, um pouquinho maior, né, o gramado. E apesar de tudo, está em expansão franca. Importante repassar para todos. Esse terreno é do governo e eles costumavam podar o cajueiro na estrada até meados de 2006. O governo, ó, podava na rua para o galho nunca passar para a estrada, para a rua. Então hoje a árvore poderia ser maior. Já foi cortada várias vezes, até 2006. E de lá para cá, pessoal, o que aconteceu? Se uniu muita gente defendendo a árvore, órgão ambiental, com apoio de boa parte da população, todo mundo passou a pressionar o governo. A poda foi proibida. De 2006 aí a gente conta mais ou menos 12 anos, né, que não podam. E o que aconteceu em 12 anos? O cajueiro tomou metade dessa avenida aqui do lado. Aqui desse lado tem uma estrutura de concreto e metal que fizeram para o galho subir. Tem um arco aqui desse lado, uma ideia bacana, mas que é provisória também, o galho está indo por cima. Ele está crescendo, ó, pelo telhado de algumas lojas já aqui em frente e tomou parte daquela rua no final do terreno. Então realmente a planta está indo embora para toda direção. O que é que vai acontecer? Realmente é que a gente não sabe com precisão. Mas eles forçam o governo, pressionam o governo a aumentar isso aqui. Fechar essas ruas, construir viadutos, túneis. E uma medida extrema seria desapropriar moradores, né? Indenizar casas ao redor. Algumas pessoas são a favor da poda, querem que o cajueiro volte a ser cortado para ficar sendo mantido nesse tamanho. Então a situação está delicada, a árvore está aqui crescendo, a gente aguarda alguma ação. Pessoal, um cajueiro comum na natureza oscila muito o alcance de vida, mas pode viver de 60 até em média 180, 200 anos. Esse cajueiro, ele tem hoje em torno de 129 anos. A idade colhida com nativos está aproximada. Realmente, ó, eles não sabem aqui até quando ele vai. Mas se esse tronco chegar a morrer um dia, a opinião pessoal da nossa bióloga é que muita coisa aqui, ó, pode sobreviver. O galho dele, que tem uma raiz maior por aí, é um candidato a se adaptar, a virar uma planta sozinha e ali continuar crescendo, mesmo sem conexão aqui com a mãe de tudo. Bom, turma, para liberar todos aí para o passeio, ó, isso é aqui falando sobre a visita de Regina Casé faz um tempinho. Talvez alguns possam aí ter uma recordação. 96, Regina Casé e o programa Brasil Legal vieram conhecer aqui o cajueiro. Na época era tudo aberto, né? Não tinha tela, não tinha essa passarela. E ela descobriu aqui onde a gente está agora, em uma manhã, um garotinho, talvez a idade de alguns aqui, que era um guia mirim da região, conhecido como Tom do Cajueiro. Garoto super inteligente, simpático, sabia tudo aqui dessa árvore, das praias. Aquele garotinho, a comunidade tem um carinho especial, porque foi ele que tornou esse cajueiro conhecido até fora do Brasil. Aquela reportagem, ó, teve uma repercussão muito grande. Menino cresceu, se formou em jornalismo, trabalhou com o prefeito de Brotas em São Paulo, apresentou um programa local. Hoje ele é proprietário de uma pousada em Natal, já é um homem aí com uns 34 anos, não trabalha mais aqui, né? Mas todo o progresso, gente, todo o desenvolvimento do turismo só veio de fato com ele depois da reportagem, então a comunidade realmente deve a ele aqui a divulgação. Bom, turma, permitido a todos dar um passeio à vontade pelo parque, fotografar. Todo o percurso é curtinho, né? Faz a volta ao redor da passarela, todo o contorno aqui, mas o melhor tá antes de vocês saírem, ó. Lá no finalzinho do corredor à direita, ó, no cantinho, final do corredor, tem uma plataforma de madeira, capacidade para 20 pessoas por vez. Lá desse mirante, ó, dá para ver o cajueiro do alto, mais ou menos 80% da copa. E dá para ver aqui à esquerda um pouquinho também da praia da comunidade Pirangi, viu? Qualquer curiosidade, qualquer dúvida, a gente está à disposição aqui do lado. Boa tarde a todos, viu? Obrigado pela atenção, gente. Valeu, Vamos, amiga? Vocês querem ir? Mirante? É.